Ó, e aí o Beto mandou algumas aqui também, ó. Ele perguntou, a primeira aqui, se os ocultistas, satanistas e afins, se eles seguem todos mais ou menos a mesma linha ou se tem variantes. Várias tem, variantes, né? Era aí que a gente pode finalizar falando sobre isso. E tem o lance do Lula, que você falou que queria falar também. Ah, sim. O satanismo ele tem várias vertentes, tá? Então tem os doidos que vão levar esses arquétipos do satanismo para fazerem o que eles querem fazer em termos de maldade, de perversão. Existe. Né? Como existe, por exemplo, em qualquer setor religioso. Por exemplo, quem matou o menino Lucas Terra e pôs fogo no corpo não foi satanista. Foi pastor da Universal. Quem fez aquele outra peste fizeram há pouco tempo, aqueles atentados lá, também não tem nada a ver com satanismo. Entendi. Entende? Então, assim... Vai ter gente ruim? Vai ter gente ruim em todos os segmentos. Agora, o satanismo, por conta dos arquétipos sombrios e por ser uma coisa velada, que não é pra maioria, por ser uma coisa que vem aí das sociedades iniciáticas, do hermetismo e tudo mais, aí é lógico que vai ter gente que vai explorar esse lado sombrio pra manifestar seus próprios ódios internos. Tem. Lógico que tem. Você acha que não tem gente que tira essas coisas da cabeça e sai por aí matando gente, sacrifício de criança? Isso não tem fundamento no satanismo. Meu Deus. Inclusive, eu queria deixar claro aqui uma confusão que foi feita com o satanismo, com o Daniel Mastral, né? Que ele nunca foi satanista, mas de porra nenhuma. Não tem nada de satanista. Aliás, Mas escreveu livro pudim de leite isso. daquele... escreveu. Eu também posso escrever livro sobre Mas ele não participou de... Power Rangers, eu não sou Power Ranger. Mas ele não participou de nenhuma ordem? Nunca. O Daniel Mastral não tem competência nem capacidade cognitiva. Mas e se for de alguma ordem que você não tem... Conheço todas as ordens. E já falei com todas. E nunca fez parte em nenhuma ordem satânica. Se ele fez parte, ele tem que falar o nome. Tá. Né? Ele nunca falou o nome? Nunca falou o nome. Por que não falou o nome? Se ele já saiu. Mas você fala dele por quê? Porque você estava falando sobre... Por que eu falo desse Daniel Mastral? Porque, primeiro, esse pudim de leite, ele não tem competência cognitiva nem intelectual para fazer parte do satanismo, nem do luciferianismo, nem de uma sociedade iniciática e hermética. Porque para ele fazer isso, ele tem que, primeiro de tudo, conquistar as lideranças dessa ordem para poder entrar e ter acesso aos conhecimentos ocultos. Tá? Ele não tem. Segundo, nenhuma ordem satanista do mundo... realmente satanista, luciferiana, que segue os princípios cabalistas, que segue o caminho da mão esquerda, faz sacrifício de pessoas. Não faz. Isso não existe. Isso até é um protocolo que o próprio Censor Lavey deixa na igreja. Tem. Não, assim, é a mesma coisa que você me falar. Fizeram um sacrifício humano na Igreja Universal. Sim, teve lá na África 70 pessoas que morreram de fome. Faz parte do todo? Não. Entendi. A mesma coisa. Teve recentemente aí os pastores que mataram o menino Lucas Terra. Mataram e poram fogo no corpo. Vou falar que todo cristão é assim? Não. Lógico que não. Evangélicos até que me seguem, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, isso não existe no satanismo, nem no luciferianismo. Se pessoas fazem, é deliberadamente da parte delas. Conosco, não tem nenhum código. Pode ter participado em uma que estavam fazendo isso, então. Então, aí ele pode... ele tem que provar e ele tem que falar na justiça quem são. Entendi. Porque ele é testemunha de um crime. Então ele tem que dar os nomes. Entende? Entendi. Porque ele é testemunha de um crime. Então aí é com a Polícia Federal. Entende? Esse cara, o que eu tenho do Daniel Mastral, que eu não posso falar, que até tá, enfim, seguindo um processo aí que eu não posso falar. Mas o que eu tenho dele que eu posso falar é o que surgiu na época e que caiu na internet. Aí esse Daniel Mastral até me acusou de ser satanista do TikTok. Como se o TikTok fosse uma plataforma diferente de qualquer outra. E ele tem perfil no TikTok. Ele também criou um perfil no TikTok. Engraçado, né? Então assim, o TikTok é uma plataforma ecumênica e você pode colocar o conteúdo que você quiser ali. Inclusive os cortes do Inteligência bombam no TikTok. Claro. Uma plataforma como qualquer outra. E eu tenho acesso direto ao meu público porque eu faço lives. Né? Agora, se ele vê o TikTok como de qualquer outra forma, aí é com ele, a opinião pessoal dele, mas inclusive ele criou uma página lá. Interessante ele falar de mim e criar conteúdo lá. O Daniel Mastral, na época, isso eu posso falar porque é público, dá pra gente pegar o conteúdo e colocar aí. Ele criou um livro lá, o livro Filhos do Fogo, onde ele falou que a mãe dele se relacionou com um satanista, o presidente lá, não sei quem que era, da Câmara, acho que foi o Temer, que era satanista, que ele era filho da mãe dele com um satanista. A mãe dele ficou puta da vida na época, isso saiu até de manchete, não manchete porque ele nunca foi muito importante, mas viralizou esse conteúdo dela falando que nunca teve envolvimento com satanista nenhum,
e acusou a mulher de adúltera, entendeu? Pegou pesado com a mãe dele. E aí, agora parece que fizeram as pazes, mas teve uma época que ela condenava essa atitude dele. Ela nunca vai afirmar essa mentira, porque eu acho que ela tem bastante caráter, a mãe do Daniel Mastral. Não o equiparo a ela, ele não tem 1/3 da dignidade dela. E, bom, e outras coisas que foram caindo na internet aí ao longo do tempo com esse Daniel Mastral. Muita coisa, caiu muita coisa mesmo, que pesada, que eu não posso falar, mas quem quiser, procure na internet que vai achar. Pessoas, testemunhas oculares e que estiveram em volta ali durante uma parte da vida dele. E aí, quem quiser que procure, a internet tá aí pra isso e saiba também confiar nessas fontes, né? Quem viveu realmente ali, quem tava próximo e tudo mais. Agora, satanista ele nunca foi, né? Esse terror satânico que ele joga com a população evangélica é porque no Brasil nós temos 30% de analfabetismo funcional. Então são pessoas que não leem. Porque se a pessoa lê, ela já vai ver, ela vai poder ter acesso à Bíblia, e ela vai, uma Bíblia original, uma Bíblia em hebraico, elas vão se informar, mesmo que elas não saibam ler hebraico, elas vão perguntar para quem entende, para os especialistas, e tem ótimos canais na internet falando sobre isso hoje, sobre a literatura rabínica, de onde sai a Bíblia. Então o evangélico raiz mesmo, ele tem que estudar a fundo a sua religião para não sair reproduzindo bosta. E o engraçado é que quem segue Daniel Mastral não é uma maioria de evangélicos. Quem segue Daniel Mastral são evangélicos que gostam, que se alimentam desse terrorismo, desse Satan Panic, como se fosse a época da Inquisição. Né? Ele joga com o terrorismo psicológico com as pessoas, dizendo em fim de mundo e que Satã está chegando. E as pessoas compram esse discurso porque é muito mais fácil hoje para a pessoa com inteligência mediana, analfabeta funcional, chegar e culpar uma entidade externa do que ela se olhar e falar, não, peraí, não tem diabo fora de mim. Eu que me anulo, eu que me saboto, eu que provoco as circunstâncias da minha vida. Então é muito fácil, é um discurso muito, muito cabível e é extremamente comprado. É muito mais fácil acreditar na figura do diabo, de Satã, de Lúcifer, que eu já provei aqui na Bíblia em hebraico. Inclusive, assista o começo do podcast para você ver mais sobre isso. É muito mais fácil você acreditar que tem uma entidade que te faz fazer o mal, que faz você ser adúltero, que faz você fazer uma série de coisas, do que você se assumir como um ser que está em processo de evolução e tentar corrigir isso. É muito mais fácil. Só que não é o que é mais fácil para nós, que é o que deve ser feito. Porque senão o mundo nunca vai ter resolução. Então esse Daniel Mastral, ao meu ponto de vista, ele, dentro dessa perspectiva, ele é enganador. Ele sim é que, se tivesse um anticristo, seria esse cara. Porque ele engana as pessoas utilizando a fé delas e falando pra elas, olha, tá chegando o momento, hein? O anticristo tá chegando. Aí ele começa a tirar a teoria do rabo dele, que não tem comprovação teológica nenhuma. Nenhuma! Nada que ele fala tem comprovação teológica. E eu falo isso na cara dele e ele foge. De 3 podcasts já fugiu. Então, assim, é uma situação extremamente desagradável. Maçons estão extremamente desagradáveis. Maçons são cristãos, porra. A maçonaria é o lado místico do cristianismo. A maçonaria, 90% são, inclusive, pastores dentro da maçonaria. Aí você tem 10% de judeus, 10% de pais de santos. A maioria é cristão. Maçons são putos com esse Daniel Mastral. Putos. Porque ele fica inventando coisa da maçonaria que ele não sabe. Ele não tem competência pra ter uma elevação dentro da maçonaria. Ele fala de um, fala de outro, sai falando de todo mundo. E tem um coletivo de pastores, inclusive, extremamente desagradados com essa situação do Daniel Mastral. Porque parece que ele fala por uma grande quantidade de pessoas, e não é. É para pessoas extremamente místicas que acreditam em qualquer balela de anticristo chegando, de mundo acabando. Meu, e de tanto que alimenta essa energia, é capaz realmente que aconteça um desastre. Não porque isso existe teologicamente, porque não está na Bíblia. Né? Na Bíblia original não está, em hebraico você não vê. Mas de tanto que as pessoas alimentam esse discurso, essa escatologia do fim do mundo, do fim dos tempos, da nação, do fogo, do não sei o que, meu, estão alimentando uma egrégora pesadíssima. Sorte que isso acontece no Brasil. O Brasil é um dos países mais analfabetos do mundo. Tem 30% de analfabetismo funcional aqui dentro. Analfabetos que sabem ler, mas não sabem entender um texto. Que não procuram a mais. É um índice de burrice aqui que chega nos 10 países mais burros do mundo, segundo estatísticas. E as pessoas estão acreditando numa religião de mentira. O evangelho não é mentira. Não é porque eu sou luciferiano que eu não vou falar de evangelho. O evangelho está aí para qualquer historiador, para qualquer teólogo. Então o evangelho não é uma mentira de um Deus bonzinho lutando contra um Deus ruinzinho e você vai pagar. Olha a penitência, olha o sofrimento, olha a cultura do sofrimento enraizado na população brasileira. Tem alguma chance de atingir um equilíbrio? Um país que cultua sofrimento, que fala de diabo, que vive num estado esquizofrênico? Não tem. Não tem.
Mesmo que o diabo existisse, coisa que teologicamente é impossível, porque Deus é o todo, não tem um oposto. Mesmo que existisse, quanto mais se fala, mais se cultua, mais ele vive. E aquele adenocroma, como que é? O adenocroma você encontra em qualquer laboratório, em qualquer farmácia, você faz, é uma substância manipulada. Mas é feito a partir do quê? Ah, não sei o princípio ativo, mas o não pessoal é de biomedicina conhece o adenocroma. Não tem a ver com feto de Não, humano e tal. não, nada a ver. Tá. Mas é que tá, o Vilela, as pessoas, sabe o que eu tô vendo? Que as pessoas no Brasil, elas estão tão entediadas com a rotina delas, que elas estão realmente querendo acreditar em uma destruição do mundo. Talvez porque elas estão vivendo um processo muito depressivo, ou um país com muito desgosto, e aí elas começam a acreditar nisso. Mas se você vai em qualquer outro país do mundo, qualquer outro país, estive na França agora recentemente com a Raquel, nem sabem disso lá, nem tão preocupados com o fim do mundo. Sabe? Estão vivendo a vida deles. Os franceses super educados, com uma inteligência brilhante. Eu acho que tem 1%, de acordo com estatísticas, né? 1% da população acredita nessas baboseiras aí. O resto, 99% da população, ou é agnóstica, ou é ateia, ou tem crenças livres. Tem crenças livres, tem outros tipos de crenças que não envolvem um bem e um mal. Cara, você não precisa acreditar em diabo pra você ser uma pessoa eticamente responsável, cara. Porque se você precisa de uma religião pra te falar o que fazer ou o que não fazer, aí você não é uma boa pessoa. Você, na verdade, é um cachorrinho. O dia que mandar atacar, você ataca. A religião faz isso. Você tem que criar um comportamento ético, moral, justo dentro de você, equilibrado, a partir do que você enxerga da espiritualidade. Não de uma ameaça, de um diabinho com um garfinho ali espetando no seu rabo. E pra mim isso é uma coisa que acaba com a humanidade. Essa hipocrisia, essa crença no inimigo, essa crença no mal, só levanta ele. E esse Daniel Mastral é um arauto do mal nesse sentido. E aquela questão que você falou que você queria falar sobre a eleição, fala, Paquito. Ó, só para dar informação aqui, o adrenocromo é uma substância antihemorrágica que ela naturalmente ocorre a partir da oxidação da adrenalina e que ela pode ser produzida também em laboratório. Ah, tá. É isso aí pros fãs do Daniel Mastral. Paquito, muito obrigado.